Era una tarde calurosa de mayo en la Ciudad de México, cuando el padre José Valdés fue mencionado por primera vez en el programa de Laura Bozzo. Conocida por su estilo polémico y confrontativo, Laura no perdió la oportunidad de ridiculizar al sacerdote, cuestionando su labor pastoral y su reciente popularidad debido a los eventos ocurridos en Cuernavaca. Desde el estudio lanzó comentarios despectivos, cuestionando su autoridad y acusándolo de aprovecharse de la fe para ganar protagonismo. Mientras tanto, miles de personas veían el programa en sus hogares. Entre ellos, algunos fieles del padre José sintieron un dolor profundo al escuchar las palabras de Laura. Sin embargo, otros veían la oportunidad de defender a quien consideraban un pastor verdadero. El sacerdote, ajeno a la polémica, continuaba con su labor diaria en su parroquia. Visitaba enfermos, escuchaba confesiones y preparaba sus homilías con humildad y dedicación. No tenía televisión en su oficina, pero algunos feligreses le hablaron del programa. Al enterarse, José Valdés no reaccionó con enojo ni desdén. En cambio, se sentó a orar, pidiendo fortaleza para seguir sirviendo con amor, incluso ante las críticas. Sabía que su misión no era agradar a todos, sino ser fiel a su vocación. Pero la historia estaba lejos de terminar. Esa misma noche, mientras Laura preparaba su programa siguiente, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era firme y clara, una autoridad que no se podía ignorar. Le hablaban de las repercusiones que sus palabras podrían tener no solo en la fe de Miles, sino también en la estabilidad social. Laura escuchó atentamente. Lo que le dijeron la hizo reflexionar profundamente. Una decisión se gestaba en su interior. La controversia, que parecía destinada a crecer, iba a tomar un giro inesperado. Esa noche, el padre José volvió a su capilla, encendió una vela y susurró: «Señor, que tu voluntad se haga, incluso en medio de la tormenta». A la mañana siguiente, el teléfono del estudio de Laura Bozzo sonó insistentemente. Del otro lado, una voz oficial y respetuosa pero firme le recordó que sus palabras habían provocado una ola de indignación entre comunidades religiosas y sectores sociales comprometidos con la paz y la unidad. Se le informó que su programa estaba siendo objeto de una investigación ética y que, para evitar mayores consecuencias, debía considerar corregir el rumbo de su discurso. Laura, acostumbrada a la polémica, sintió el peso de aquella advertencia como un llamado a la reflexión. Mientras tanto, en la parroquia, el padre José recibía mensajes de apoyo de sus fieles y de personas anónimas de todo el país. Su teléfono no paraba de sonar. Muchos le expresaban que, a pesar de las burlas, ellos creían en su mensaje y en su ejemplo. Durante la misa del mediodía, José habló con más fuerza que nunca sobre la importancia de la humildad y la paciencia frente a la adversidad. «No estamos aquí para buscar aplausos, sino para servir», dijo. «Cuando nos atacan, recordemos que el verdadero poder está en el amor que no se rinde». En la tarde, el equipo de producción de Laura le presentó una propuesta inesperada: invitar al padre José a su programa para dar su versión de los hechos y quizás desactivar la controversia con un diálogo respetuoso. Laura dudó, pero la llamada que recibió la noche anterior seguía resonando en su mente. Aceptó la idea, aunque con la condición de controlar el tiempo y el tono de la entrevista. Por su parte, el padre José se preparaba para un encuentro que sabía podría cambiarlo todo. No buscaba confrontaciones, sino verdad. Reunió sus pensamientos y oró intensamente por sabiduría y paz. Al caer la noche, se despidió de su comunidad con la promesa de regresar pronto con un mensaje de esperanza. «Dios, guía mis pasos», susurró, «aunque el camino sea incierto». La noche del encuentro en el estudio de Laura Bozzo llegó con una mezcla de tensión y expectativa. Los técnicos preparaban el set, mientras el público en vivo murmuraba.
Nadie sabía qué esperar. ¿Sería una confrontación dura o un diálogo conciliador? El padre José Valdés entró con calma, vestido con su sotana negra y la cruz al cuello. Laura, impecable en su característico estilo, lo recibió con una sonrisa fría, pero no sin cierta curiosidad. La entrevista comenzó con preguntas incisivas sobre su labor pastoral, sus críticas sociales y la reciente controversia. José respondió con humildad, sin perder la serenidad. «No vine aquí a pelear», dijo, «sino a compartir un mensaje de amor y reconciliación. Sé que mis palabras no agradan a todos, pero no busco aplausos, sino almas». Laura intentó mantener el control, lanzando cuestionamientos que buscaban ponerlo en aprietos. Sin embargo, la calma y la profundidad del sacerdote desarmaron poco a poco el tono agresivo del programa. En un momento clave, Laura le preguntó, ¿no cree que su actitud ha generado más división que unidad? José la miró fijamente y contestó con sinceridad, la verdadera unidad no se basa en ignorar las diferencias, sino en reconocerlas con respeto y buscar el bien común desde la verdad. El público comenzó a asentir. Algunos espectadores, previamente escépticos, se mostraban visiblemente conmovidos. Cuando la entrevista estaba por concluir, el teléfono del estudio sonó inesperadamente. La producción pidió permiso para contestar en vivo. Era la llamada que cambiaría el rumbo de la noche. Una voz oficial, de autoridad reconocida, felicitó al padre José por su actitud y pidió que se le diera espacio para seguir compartiendo su mensaje sin ataques ni burlas. Laura, sorprendida, asintió y cerró el programa con un gesto inesperado. Padre José, gracias por venir. Ha sido una lección para todos. El sacerdote sonrió, agradecido. Solo sirvo a Dios e a su pueblo. Nos dias que se seguira ao programa, uma onda de solidariedade tomou conta das redes sociais. Pessoas de todo o país expressavam apoio ao padre José Valdés, compartilhando suas palavras e ações como exemplo de fé e humildade em tempos difíceis. Muitos criticaram Laura Bozzo por sua postura inicial, mas também reconheceram a coragem dela em permitir o diálogo e a mudança de tom ao vivo. O episódio virou pauta em debates sobre o papel dos meios de comunicação na formação da opinião pública e na promoção do respeito entre diferentes visões. Enquanto isso, o padre José continuava sua missão com renovado vigor. Visitava as comunidades mais afastadas, atendia os doentes e fortalecia a fé dos que se sentiam perdidos. Em uma das visitas, encontrou um jovem que havia abandonado a igreja há anos por desilusão. Após ouvir a história do sacerdote e seu testemunho de perseverança, o rapaz voltou a frequentar as missas e se envolveu nas atividades da paróquia. O sacerdote sentiu a confirmação de que, mesmo diante de ataques e humilhações, a verdade e o amor nunca ficam escondidos por muito tempo. Em uma noite tranquila, ao acender uma vela diante do altar, escreveu em seu diário: "A fé é uma luz que não se apaga, mesmo quando tentam sufocá-la com a escuridão do preconceito e do ódio." E assim, com paciência e esperança, continuou a caminhar, sabendo que cada passo era guiado pela mão de Deus. Algumas semanas depois, o padre José recebeu um convite inesperado para participar de um encontro ecumênico na capital. Representantes de diversas religiões e denominações se reuniriam para discutir formas de promover a paz e a compreensão entre os povos. Apesar da pouca experiência em eventos públicos, ele aceitou com humildade. Sabia que sua história tinha se tornado um símbolo de resistência pacífica e fé inabalável. No auditório, entre líderes religiosos e acadêmicos, o padre falou com simplicidade, mas com profunda convicção. A fé que professo não é uma arma, mas um convite ao amor. Quando nos permitimos ouvir o outro, mesmo que discordemos, abrimos caminho para a verdadeira paz. Sua fala emocionou muitos presentes, inclusive aqueles que antes duvidavam de sua influência.
Após o evento, recebeu mensagens de apoio e agradecimento de pessoas que haviam se sentido tocadas por suas palavras. Enquanto isso, em sua paróquia, a comunidade continuava crescendo. Novos membros chegavam, atraídos não apenas pelo carisma do padre, mas pela força do exemplo que ele dava. Em uma missa, um jovem pediu para falar. Contou como, após acompanhar a história do padre na televisão, decidiu voltar para a igreja e mudar sua vida. O padre sorriu e disse: "Cada alma que se volta para Deus é um milagre vivo." Naquele dia, ao fechar seu diário, escreveu: "A maior vitória não está em silenciar os adversários, mas em transformar corações." O tempo passou e o padre José Valdés tornou-se um símbolo de esperança para muitos, mas nunca buscou os holofotes. Preferia a simplicidade do serviço diário e a intimidade da oração silenciosa. Uma tarde, durante uma visita a um hospital, encontrou uma senhora idosa que segurava um terço desgastado. Ela contou que acompanhava sua história há meses e que suas palavras haviam renovado sua fé e força para enfrentar a doença. "Padre", disse ela com voz fraca, "o senhor me lembrou que Deus não abandona ninguém, mesmo nos momentos mais sombrios." Ele apertou sua mão com ternura e respondeu: "A fé verdadeira é como uma chama que nunca se apaga, mesmo diante do vento mais forte." No caminho de volta para a paróquia, pensava em quantas vidas haviam sido tocadas e em quantas ainda precisavam de uma palavra amiga. Em casa, abriu seu diário e escreveu: "Não sou mais do que um servo chamado a ser luz no caminho dos outros. E essa luz só brilha quando deixo que Deus me guie." Nos meses seguintes, recebeu convites para palestras, entrevistas e encontros, mas recusou a maioria. Queria permanecer próximo de seu rebanho, onde sentia que sua missão era mais urgente. Numa noite tranquila, enquanto se preparava para dormir, ouviu o som dos sinos da igreja e sorriu. "Mesmo em silêncio, o amor de Deus ressoa", pensou. E assim, com humildade e fé, continuou sua caminhada. O inverno começava a se anunciar e, com ele, desafios novos para a pequena comunidade de Cuernavaca. O padre José dedicava-se a preparar alimentos para os moradores mais pobres, visitava enfermos com cuidados redobrados e participava de reuniões para organizar campanhas de solidariedade. Em uma dessas ocasiões, uma jovem mãe se aproximou com seu filho recém-nascido nos braços. Ela contou como, após acompanhar a trajetória do padre, havia encontrado forças para abandonar o vício e reconstruir sua família. O sacerdote a ouviu com atenção e disse: "Cada vida que se renova é um milagre do amor de Deus. Nunca subestime a força da esperança." Na mesma semana, uma reportagem da televisão local destacou o trabalho silencioso do padre e sua dedicação incansável. Embora não buscasse fama, sentiu que aquela visibilidade podia ajudar a atrair mais pessoas para a fé e para a ajuda mútua. Durante a missa dominical, ele falou sobre a importância da perseverança. A fé não é uma jornada fácil, mas é o caminho que nos leva ao encontro da verdadeira paz. Mesmo quando as tempestades parecem nos derrubar, Deus nos segura pela mão. Ao encerrar a celebração, recebeu um abraço coletivo dos fiéis, que viam nele não apenas um pastor, mas um amigo. Naquela noite, escreveu em seu diário: "A missão não é sobre reconhecimento, mas sobre amor constante. É na constância que a fé floresce." No início da primavera, uma carta inesperada chegou à paróquia. Era do arcebispo da arquidiocese, que desejava expressar seu apoio ao padre José Valdés e reconhecer publicamente sua coragem e dedicação em meio às adversidades recentes. O sacerdote ficou emocionado, mas não deixou que a notícia o afastasse da humildade que sempre cultivara. Compartilhou a mensagem com a comunidade durante a missa, reforçando a importância da unidade e do amor.
Poucos dias depois, um grupo de jovens voluntários organizou uma campanha para reformar a igreja e criar um centro de apoio social para famílias carentes. O padre José acompanhou de perto, incentivando o trabalho em equipe e o espírito de solidariedade. Durante uma visita ao centro, uma senhora lhe disse: "Padre, o Senhor nos mostrou que a fé não é apenas rezar, mas agir. Que Deus o abençoe." Ele sorriu e respondeu: "Somos todos instrumentos do amor de Deus. Cada gesto de bondade é uma prece em ação." No encerramento da campanha, uma festa simples reuniu moradores de todas as idades. O padre discursou com alegria: "Esta obra é fruto da união de corações. Que nunca esqueçamos que juntos podemos transformar vidas." Ao escrever em seu diário naquela noite, registrou: "A fé é movimento, é vida, é transformação. E quando nos movemos juntos, somos luz no mundo." O inverno já começava a dar seus últimos sinais quando o padre José recebeu uma visita inesperada. Um jovem rapaz, que havia perdido a fé após uma tragédia familiar, chegou à paróquia buscando respostas. Contou ao sacerdote sobre a dor que o afastara de Deus e da esperança. José ouviu com atenção e, com a serenidade que o caracterizava, falou: "A fé não é a ausência de dor, mas a coragem de seguir apesar dela. Deus caminha conosco, mesmo nos momentos mais difíceis." Nas semanas seguintes, o jovem voltou à igreja, participando das missas e das atividades comunitárias. Aos poucos, reconstruía sua fé e encontrava forças para enfrentar os desafios. Enquanto isso, a comunidade continuava a crescer. Novas famílias chegavam, trazendo histórias e esperanças renovadas. O padre sentia que seu trabalho não era apenas espiritual, mas também social, criando laços que fortaleciam a todos. Em uma celebração especial, ele falou sobre a importância da solidariedade. Somos chamados a ser o próximo uns dos outros, a carregar as cruzes e a celebrar as alegrias juntos. No encerramento da missa, uma senhora se aproximou e entregou-lhe uma carta de agradecimento, escrita com emoção por um familiar do jovem que reencontrara a fé. Ao fechar seu diário naquela noite, José escreveu: "Cada alma restaurada é um testemunho vivo do amor que transforma e cura." Com a chegada da primavera, a pequena comunidade da paróquia de São João Bautista florescia em esperança e renovação. O padre José Valdés dedicava-se a fortalecer os vínculos entre os moradores, promovendo encontros de oração, atividades sociais e apoio mútuo. Em um desses encontros, uma jovem mãe contou como sua vida havia sido transformada pela fé renovada, após acompanhar a trajetória do padre. "Eu havia perdido a esperança", disse ela, "mas ver o Senhor enfrentar as adversidades com amor me inspirou a recomeçar." O sacerdote a ouviu com atenção e respondeu: "A fé verdadeira é a força que nos levanta quando tudo parece desabar. Nunca se esqueça disso." Enquanto isso, os fiéis da paróquia organizavam uma festa para celebrar a chegada da estação, com música, comida e momentos de oração comunitária. Durante a missa de domingo, o padre refletiu sobre a importância da união. Juntos somos mais fortes. A verdadeira fé se manifesta na comunhão de corações e ações. Ao encerrar a celebração, recebeu um abraço coletivo que o encheu de gratidão e esperança. Naquela noite, ao escrever em seu diário, anotou: "A missão não é apenas guiar almas, mas construir famílias e comunidades que refletem o amor de Deus." O tempo passou, e com ele, a história do padre José Valdés se espalhou como um testemunho de fé e perseverança. Em uma tarde ensolarada, ele recebeu a visita inesperada de um antigo político que, tempos atrás, o havia criticado duramente. O homem entrou na igreja com humildade e, após um momento de silêncio, pediu perdão pelo julgamento precipitado. "Padre, acompanhei sua jornada e reconheço minha falha. O Senhor me ensinou o valor da fé e da paciência."
José sorriu com serenidade e respondeu: "O perdão é o primeiro passo para a paz. Fico feliz por tê-lo dado." Conversaram longamente, não sobre política, mas sobre humanidade e reconciliação. Um sinal de que a verdadeira fé pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Enquanto isso, jovens seminaristas vinham de longe para aprender com o exemplo do sacerdote. Ele falava da importância da humildade, da coerência e da paciência em tempos difíceis. O verdadeiro poder está em permanecer fiel à vocação, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar, dizia. Numa missa especial, compartilhou: "Não somos chamados a ser heróis, mas servos. Às vezes, isso significa caminhar no silêncio e confiar que Deus age além do que podemos ver." Ao final, uma senhora entregou uma carta de uma jovem que, tocada pela história, retomara a fé. O padre guardou a carta e, naquela noite, escreveu em seu diário: "A fé verdadeira não depende de milagres visíveis, mas da transformação invisível que opera nos corações." Chegou a primavera e, com ela, uma nova esperança. O padre José Valdés recebeu uma carta inesperada da Nunciatura Apostólica, um convite para participar de um encontro na Cidade do México sobre o papel da igreja em zonas de conflito social. Ele viajou discretamente, sem holofotes, onde compartilhou sua experiência com líderes religiosos e jovens seminaristas. Falou da importância do silêncio, da perseverança e da humildade na missão sacerdotal. Em sua fala, ressaltou: "Nem sempre se vence levantando a voz. Às vezes, vence-se permanecendo firme na oração." O encontro foi marcado por aplausos discretos, sinal de respeito e reconhecimento. De volta a Cuernavaca, as missas começaram a reunir mais fiéis, famílias inteiras que encontraram força na fé renovada. Durante uma missa, uma senhora doente agradeceu ao padre por ajudá-la a encontrar paz para enfrentar sua enfermidade. O sacerdote, emocionado, respondeu: "O maior milagre é a paz que Deus oferece aos corações que o buscam." Naquela noite, ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento em profunda oração, confiando no tempo e na vontade divina. Com o passar dos meses, o padre José tornou-se uma presença silenciosa, mas essencial para sua comunidade. Em uma tarde chuvosa, recebeu a visita inesperada de um antigo adversário político que havia criticado sua atuação. O homem, agora arrependido, procurou o sacerdote para pedir perdão e reconhecimento pelo impacto positivo de sua fé e perseverança. Eles conversaram por horas sobre humanidade, fé e reconciliação, um sinal claro do poder transformador do amor cristão. Enquanto isso, seminaristas de toda a região buscavam sua orientação, encantados pela humildade e coerência do padre. Em uma missa especial, ele compartilhou: "Não somos chamados a ser heróis, mas servos." Às vezes, isso significa caminhar em silêncio e confiar que Deus age além do que podemos ver. Ao final, recebeu uma carta de uma jovem que, inspirada por sua história, reconectou-se com a fé. Naquela noite, anotou: "A fé verdadeira não depende de milagres visíveis, mas da transformação invisível que opera nos corações." Com a chegada da tradicional festa de São Pedro, a paróquia organizou celebrações simples, mas cheias de fé e alegria. O padre José dedicou-se intensamente a preparar missas, encontros e atividades sociais, sempre reforçando o espírito de comunhão e amor. Durante a festa, uma carta anônima chegou, reconhecendo sua coragem e dedicação, assinada apenas como "um coração tocado pela verdade." Em sua homilia, falou sobre a força da esperança. Quando tudo parece perdido, a esperança mantém o coração pulsando e nos chama a seguir, mesmo sem saber o caminho. Ao final, moradores se aproximaram para agradecer e compartilhar suas histórias de fé renovada. Ao escrever em seu diário, anotou: "Não preciso ser grande aos olhos do mundo,
Basta ser fiel aos olhos de Deus. Com a vela ainda acesa, fez sua prece silenciosa, pedindo força para continuar. O dia amanheceu sereno em Cuernavaca. Na igreja de São João Bautista, o padre José Valdez preparava-se para celebrar sua última missa como pároco daquela comunidade. Não havia grandes cerimônias, apenas a presença silenciosa de seus fiéis mais próximos e um clima de profunda reverência. Durante a homilia, falou calmamente sobre a jornada que trilhou. Queridos irmãos, não escolhi ser figura pública ou mártir. Escolhi servir com humildade e amor. Se minha história tocou alguém, que seja para lembrar que a fé verdadeira permanece, mesmo quando tudo parece desabar. Ao final, uma criança entregou-lhe um desenho simples. O padre com uma cruz brilhante no peito, caminhando entre pessoas sorridentes. Ele sorriu e agradeceu com um abraço caloroso. Fora da igreja, a comunidade organizava uma pequena confraternização, celebrando não só a despedida, mas a continuidade da fé que ele ajudou a renovar. Naquela noite, antes de se recolher, o padre José abriu seu caderno pela última vez e escreveu: "Se um dia minhas palavras falharem, que minhas ações falem. Se eu desaparecer, que a fé permaneça. Pois enquanto houver um coração disposto a amar, Deus nunca nos deixará sós." Apagou a vela, fechou o caderno e se ajoelhou em oração silenciosa. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro daquele templo uma luz permanecia acesa. A luz da esperança, da fé e do amor, que nunca se apaga.